Vamos começar, então, falando sobre as mudanças profundas e estruturantes tão necessárias à saúde suplementar. Será que nós estamos preparados para isso? E, dessa forma, como é que a gente pode começar colocando em prática? Quem vem aqui responder a todas essas perguntas complexas são os seguintes painelistas. Antônio Brito, diretor executivo da ANAP, por favor, pode subir ao palco. José Marcelo Amatuzzi de Oliveira, diretor-presidente do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Paulo Rebelo, diretor-presidente da ANS. Renato Casarotti, presidente da Abrange. E para mediar as discussões, nós convidamos o conselheiro da Rede Mater Dei de Saúde, Promatri Santa Joana e do Grupo Laços Saúde, Maurício Sesquim. Sejam todos bem-vindos. Senhor Maurício, pode começar. Alô, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao CONAP. Agradeço o convite, saúdo os presentes da mesa e a todos vocês. Está dando para me ouvir? Está tudo certo? Maravilha. Eu só quero fazer uma introdução, eu lembrar vocês que esse é um setor que existe há quase 70 anos, é quase o dobro do SUS. A primeira empresa de saúde de medicina de grupo se instalou no país em 1956. E, ao contrário de muitos países, ela se instalou no Brasil para atender os trabalhadores da indústria automobilística que se instalava no país. Então, a primeira empresa no país foi uma empresa verticalizada, com foco em planos corporativos, e planos de saúde individuais surgiram a partir de trabalhadores que saíam desta indústria e queriam continuar com o benefício. Muito do que eu vejo dos problemas hoje, que vão ser abordados aqui por esses profissionais experientes, eles são decorrentes de ações que foram tomadas ao longo do tempo, que pareciam soluções para os problemas, mas, ao longo do tempo, mostraram-se distorções futuras ligadas àquilo que a gente vive hoje. Vou citar um exemplo prático para a gente ilustrar. Década de 70, do milagre econômico, foi quando as empresas realmente começaram a crescer. Medicina de grupo, cooperativas e outras cresceram substancialmente. Isso atraiu a atenção de seguradoras que passaram a fazer parte desse mercado na década de 80. Década de 80, a gente tinha uma inflação que nem a Argentina tem hoje. Aliás, muito maior até a gente chegou a ter. E, nisso, quando essas empresas chegaram, e eu me lembro bastante, né, a vantagem de ser velho é você ter vivido essa época e saber como é que ela funcionou. Basicamente, o que vendia plano de saúde, o mote de marketing, de vendas, estava em cima de dois pilares: acesso à tecnologia e rede ampla. Nessa época, eu participei de várias concorrências em grandes empresas e, basicamente, para escolher um plano de saúde, os profissionais de RH olhavam a grossura do livreto de rede credenciada. Livreto grosso, plano bom; livreto fino, plano meia-boca. Era assim que se fazia. Por outro lado, como a tecnologia no setor público demorava o acesso e na medicina privada ela é muito cara, ela foi um mote de venda grande. E durante 20, 30 anos, o mote mercadológico de venda, e quem for da minha idade vai lembrar disso, propagandas, revistas e tal, era um sujeito, um paciente, sendo transportado num helicóptero, entrando num aparelho maravilhoso, lindo, cheio de luz e tal. E nós, com isso, fomos convencendo a população em geral de que segurança é igual tecnologia, não ao saber médico. E, com isso, deslocamos a visão de como se faz consumo em saúde suplementar. E fomos muito eficientes nisso.
Porque até hoje, o brasileiro médio vai no médico e a primeira coisa que ele fala, doutor, eu vim aqui fazer uns exames. Ele não foi lá para ouvir a opinião do médico, ele foi lá para fazer exames. Por outro lado, a medicina defensiva fez com que os médicos, com pouco tempo para fazer anamnese e exame físico, eles passaram a pedir mais exames. E a gente perpetuou esse vício. Então, quando a gente fala hoje de desperdício ou hiperutilização de recurso tecnológico, isso não começou ontem. Isso foi provocado há 40 anos atrás. E isso mudou o comportamento do consumidor. Isso mudou o comportamento dos médicos. Os prestadores, por sua vez, como é que agiram? Falaram, tecnologia é fonte de receita. Passaram a ofertar, e hoje a gente tem uma super oferta de recursos tecnológicos, né? Então, você vê que um conjunto, uma coisa que era uma solução para o problema, passa hoje a ter um impacto de uma distorção do problema. Porque hoje a gente fala, toda vez que fala em desperdício, a gente fala que 30% do custo de saúde é desperdício. Se isso é verdade, eu diria que isso é um dado, desculpe o termo, mas é um dado obsceno para um país que precisa de recursos na saúde. Então, o cuidado que eu acho que a gente deve ter é que as soluções que a gente propõe para o setor, elas devem levar em consideração não a solução imediata, mas também a possibilidade de ele criar distorções futuras, né? Além desse fato dos médicos, da tecnologia ser fonte de receita, um outro fato importante é que, quando você tinha uma inflação alta, as operadoras recebiam em pré-pagamento e pagavam com 90 dias. Isso fez com que o foco da gestão fosse financeiro e não o foco de saúde. Aliás, quando se faz gestão de saúde, como é um investimento imediato de ganho diferido, quando você tem dificuldades econômicas, você sempre posterga isso, né? Ao passo que a gestão financeira trazia um grande resultado. Com o advento do Plano Real, isso acabou e começou a se focar em custos. Quando se começou a focar em custos, o primeiro dado que as operadoras entravam em contato com os prestadores era diárias e taxas, que era o tangível para se negociar. Porque materiais e medicamentos eles variavam e, de acordo com insumos que vinham de fora, era difícil o controle. Como os prestadores se protegeram disso? Transferindo margens para tecnologia, materiais e medicamentos. E isso perdura até hoje. Então, a ação e reação do mercado criou distorções que hoje impactam todo o setor. E elas não foram criadas por má intenção, mas elas não foram pensadas do ponto de vista estratégico, a longo prazo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque se você seguir nessa sequência, né, a gente olha que durante 70 anos o modelo de financiamento muito pouco mudou, o mutualismo por faixa etária continua, o modelo de remuneração do sistema está mudando mais recentemente, mas ele ainda é muito baseado no fee for service, ou no pagamento pelo consumo, desatrelado ao resultado final, né? E o modelo assistencial ele continua sendo fragmentado, focado em intervenções agudas e intervenções focais de tratamento de doença. O pequeno detalhe é que a demografia mudou e a epidemiologia mudou nos últimos 30 anos, e essa atuação fragmentada parece que não é a melhor solução para um país que envelhece na velocidade do nosso. A mesma coisa acontece com o mutualismo, porque o jovem retarda a sua entrada do sistema e a gente muda a pirâmide populacional com mais idosos. Então, a gente acaba criando os nossos próprios problemas, a gente não precisa de muito inimigo na saúde. A gente acaba criando nossos problemas e a gente é um pouco, ao lado do fato de ser resiliente, um sistema resiliente, e isso é fato, né? A gente é muito lento nas mudanças estruturantes do sistema. A gente precisa pensar nisso, porque o que acaba desembocando, eu costumo dizer que distorções geram soluções que podem levar a novas distorções, né? Então, quando você tem uma remuneração dissociada do objetivo do sistema, surgem glosas, surgem fraudes, e aí, se fizer depois 20 grupinhos aqui de pessoas conversando, em algum momento alguém vai falar de fraude e de glosa, porque isso é o problema que aflige outros.
E eles são problemas, e são problemas urgentes. Mas de problema urgente em problema urgente, a gente sempre retarda a discussão estratégica. Por isso que eu acho que o tema aqui é importante. E ainda bem que a gente tem gente muito sabida aqui, eu não estou sendo caricata, gente experiente para falar disso e das possíveis soluções. Duas coisinhas só que eu quero terminar. A primeira, nós demoramos 30 anos convencendo todo mundo que tecnologia é igual segurança. Se a gente quiser mudar modelo, nós vamos ter que educar essa população ou reeducar essa população de novo. Isso leva tempo, né? Mas funciona, mas leva tempo. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, e talvez seja o motivo do tema aqui hoje, é que quando a gente não enxerga todo esse histórico, que eu só pincelei rapidamente, a gente pode ficar aqui falando 2 horas sobre isso, é que se a gente não olha por que nós estamos assim e os problemas que a gente precisa enfrentar de forma estruturante, a gente acaba culpando o próximo pelo problema, porque é mais fácil e demanda menos trabalho. E aí você tem um setor hoje desgastado, onde as relações entre os agentes estão muito desgastadas e, às vezes, esgarçadas, porque acaba se culpando o outro por um problema que é sistêmico e demandava a mudança de todos. E a última coisa que eu queria dizer, e se vocês puderem só guardar isso do que eu falei, já estou satisfeito, há uns 20, quase 30 anos atrás, um headhunter me falou isso, eu nunca esqueci, eu falo isso para a vida nossa, não é só para a saúde suplementar. Se você não tem um plano, alguém tem para você. E pode ser um plano que você não goste. Então, uma coisa que eu acho, e quando eu vejo, tanto na saúde em geral do país, que não tem um plano estratégico, como na saúde suplementar, que também não tem um plano enquanto setor produtivo, é que a ausência de um plano faz com que pessoas diletantes, desinibidas e criativas, principalmente lá de Brasília, de repente venham com ideias criativas de mudança profunda no sistema, no setor, que podem impactar e pode ser um plano que a gente não acha mais o adequado. Então, eu sempre prefiro e sugiro a todos que tenham um plano de vida, um plano pessoal, um plano setorial. Porque quando você tem um plano, alguém pode ou contribuir ou criticar. Nas duas formas, você ganha com isso, mas a orientação continua. Agora, eu tenho muita fé que isso vai acabar hoje, porque eles vão dar solução para esse problema. Então, sem delonga, eu queria passar a palavra para os nossos debatedores, e começamos com o Renato, pode ser? Primeiramente, bom dia a todos. Obrigado ao doutor Eduardo Amaro, ao meu amigo Antônio Brito, Marco Aurélio, todos os representantes aqui da ANAP pelo convite. Sempre uma honra estar no CONAP. 11ª edição do CONAP. Sempre saio daqui diferente de como eu entrei. A gente sempre aprende alguma coisa nesses debates. Eu ainda estou ganhando tempo, tá, gente? Estou enrolando porque estou refletindo sobre tudo que o Sesquim falou, que sempre que ele fala, a minha cabeça dá uma volta, porque eu sou, apesar da Abrange ser a entidade mais antiga, nós somos de 1966, das medicinas de grupo originais, eu sou razoavelmente neófito no setor. E você vai sempre aprendendo um pouco as razões do porquê as coisas estão como elas estão. E uma coisa que eu aprendi, para dividir com vocês, antes de falar um pouquinho sobre, né, aqui a minha pitada de busca de soluções, é que os nossos problemas sistêmicos são multifatoriais. Como o Sesquim falou, palavra bonita, né, que nem doenças multifatoriais, mas leva a essa situação que o Sesquim comentou, que as soluções elas se pretendem definitivas, elas não conseguem ser definitivas, e elas geram novas distorções, e o que vai, inclusive, esgarçando as relações entre os elos da nossa cadeia. E isso é muito constante, e o mecanismo de atribuição de culpa recíproca, ele é cíclico, até a hora que ele abaixa, ele retoma nos momentos de tensão, e nunca vai ser construtivo, ele nunca traz solução nenhuma. Mas eu acredito muito nas pessoas, e eu vejo hoje várias pessoas dando aquele passo de tentar reconhecer onde eu acho que eu errei e como eu posso melhorar, né?
mostrando uma coisa meio da modernidade que eu gosto muito, as pessoas se sentindo à vontade para se mostrarem vulneráveis, né? Aquela pretensão de sermos perfeitos e o outro sempre imperfeito, eu acho que está um pouco demodé. Ainda tem gente que é assim, mas está demodé. Daqui a pouco, cada vez mais as pessoas vão se sentirem à vontade para poder expressar e reconhecer suas falhas e poderem melhorar. Vou dar aqui a minha pitada de solução, que não é definitiva, nem é total, e tenho certeza que eu verei coisas diferentes aqui para a gente poder agregar. Acho que um ponto que a gente precisa, e não é fácil, a gente está buscando aqui, né, como os americanos falam, quick wins, mas do ponto de vista de incorporação tecnológica, a gente precisa repensar o nosso modelo, né? E aí, estou aqui falando com o Paulo, não vejo isso, não é um ponto da agência, não, é um ponto do Estado brasileiro. A gente precisa ter uma visão mais da nossa capacidade de incorporar tecnologia. Hoje, a análise de incorporação de tecnologia ela é errática, né? Ela é provocada pelo desenvolvedor da tecnologia, legitimamente, eu faria o mesmo, né, que submete um pedido, ela é analisada de forma individual e a gente nunca para pensar qual que é a nossa capacidade enquanto sociedade de absorver. E sei de outros estados, até um exemplo é o estado de Israel, o Henrique Neves citou, o Einstein citou, e eu fui verificar, ele está certo, que determina o seguinte, a minha capacidade financeira de incorporar tecnologia é essa. Então, vou definir quais são as nossas prioridades enquanto sociedade do que deve ser incorporado. É oncologia, é nefro, o que eu quero? Faço a incorporação naquele ano e vou, todo ano, aumentando um pouquinho essa capacidade e trazendo mais coisas. Hoje, a gente não faz. Ainda, isso já traz uma pressão no setor, na saúde brasileira, pública e privada, mas tende a crescer muito porque o pipeline de desenvolvimento está muito robusto. Então, definir como é que a gente vai fazer essa incorporação e, de forma conjunta, eu sei que é uma montanha grande para escalar, mas entre público e privado a gente precisa achar essa solução. Esse é, para mim, o primeiro ponto. O segundo ponto é como é que a gente fomenta e organiza a integração dos elos da cadeia. Essa integração já está acontecendo de forma meio também errática, né? Você tem o tradicional modelo verticalizado, de operadoras que trabalham com muita rede própria, mais ou menos, com mais ou menos intensidade. Você tem integração de grupos econômicos, que não é uma verticalização estrito sensu, mas hospitais, operadoras no mesmo grupo. Você tem algum nível de integração contratual, é o ponto que o Sesquim mencionou, né, de modelos de remuneração diferenciados, mas eu acho que, para isso, faltam dois elementos que a gente precisa avançar e rápido. E parecem mais fáceis falando do que fazendo, mas temos que tentar. O primeiro é, qual que é o nosso benchmark de indicadores? O que são os indicadores de pertinência clínica do Brasil? Ah, não, mas já tem, a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem, o Wilson Skolnick vai falar com razão que a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica tem também. Todo mundo tem, e como todo mundo tem, ninguém tem, né? Eu não sei avaliar. E, para mim, isso ficou muito patente no momento, agora está super em voga pela discussão lá do tratamento dos transtornos globais do desenvolvimento, do TEA. Qual que é o parâmetro? O que é o cuidado certo? Né? Quantas horas? Quais terapias? De que forma? Isso varia, não varia? Ninguém sabe, né? Então, a gente precisa escolher qual que é o nosso benchmark. Ele é definitivo? Não. Eu tenho que ter governança de exceções para situações. O médico assistente ele tem que ter uma possibilidade de falar, olha, eu entendi que o benchmarking de conduta clínica é esse, mas nessa situação específica, por causa de A, B e C, eu quero sugerir uma conduta diferente. Perfeito. Mas qual que é o nosso... Hoje a gente não tem. E ao não ter esse benchmark, a gente fica com os clichês vazios. Quem está no hospital de mercado entende que o verticalizado provoca restrição de acesso. Quem está no verticalizado entende que o de mercado gera desperdício. Muito provavelmente acontecem as duas coisas, mas eu não consigo provar nada porque eu não tenho referência nenhuma. Então, definir o que são esses indicadores e poder compartilhar, aí é o segundo ponto. O dado tem que navegar no sistema. E eu estou aqui há 5, 6 anos na saúde, a gente sempre fala isso, e aí ninguém faz, Sesquim, porque ainda está só no discurso. Na hora de compartilhar, a gente sente medo. Na hora que a agência propõe compartilhar os dados lá na portabilidade de carência, os meus associados pulam para trás, todo mundo, oh, não, peraí, como é que é? Né? Na hora de falar de prontuário único, todo mundo fala, mas eu sei também que os estabelecimentos de saúde falam assim, não, mas peraí, mas o dado está comigo, mas quem que vai ter esse dado? Como é que vai funcionar? Todo mundo patina,
tem muito risco envolvido, né? Tem proteção de dados pessoais, são dados sensíveis, mas a gente precisa, de alguma forma, e é um ato, sim, é um salto de fé, entender que eu compartilhar o meu dado com o meu concorrente, com o meu fornecedor autorizado, com consentimento dos pacientes, vai ajudar o sistema a ser menos fragmentado. Então, esse é o... E eu concluo dizendo o seguinte, para a gente poder avançar, eu quero muito ouvir também meus colegas. Como é que a gente vai fazer com que a tecnologia, não a tecnologia em saúde, ela já tem os desafios dela, falei lá de incorporação, mas a tecnologia para a saúde seja incorporada de forma eficiente. A gente estava falando ali na sala, né, o que eu vou tomar liberdade de repetir, vocês já ouviram aqui, a minha frustração absoluta como a gente não foi capaz de implementar a teleconsulta da forma como ela deveria ser implementada. Ninguém vai dizer isso, tá, gente? É normal. Ninguém vai reconhecer individualmente que a sua plataforma mas não entregou. A teleconsulta, ela, né, foi durante muito tempo renegada ou proibida antes da pandemia, foi liberada por uma razão de necessidade na pandemia. Ela ainda assim atende aos propósitos de levar cuidado aos lugares mais remotos, às regiões onde muitas vezes você não tem um médico especialista, mas ela poderia ter ajudado tanto na jornada do cuidado. Ela poderia ter ajudado tanto a reduzir o número de pessoas em prontos socorros. Ela fez isso na pandemia. E aí meu amigo Romeu Domingos do DASA me trouxe um dado, eu fui checar com alguns, de forma ainda só, não tem um dado concreto, mas eu confio muito na informação que ele trouxe, que hoje o volume de pessoas que vão aos prontos socorros é maior do que era em 2019. Eu falei assim, não, então acabou a telemedicina, né? Acabou a teleconsulta. Não, nunca tivemos tanta teleconsulta no Brasil. A Magalu hoje vende telemedicina, né? O Santander vende telemedicina. Ou seja, o que era uma ferramenta para ajudar na jornada do cuidado, não ajudou e trouxe um volume de cuidado, ou trouxe cuidados mais fragmentados ainda, que não agregam valor nenhum. O que a pessoa faz com essa consulta? Não faz nada. Então, assim, nós não soubemos implementar. Agora, só para concluir, eu vejo exemplos super interessantes. Anteontem, estou perdendo a referência dos dias aqui, estava lá no Sindiosp, no pré-conap do meu amigo Balestrin, vi uma palestra primorosa do Cordioli, que todos nós conhecemos aqui, falando da experiência com teledermatologia, né? Maravilhoso, como é que você pode utilizar a tecnologia para acelerar essa jornada do cuidado. A referência, para vocês saberem, era um médico assistente numa UPA, médico generalista, o médico de família, tirando uma foto da lesão de pele e, por inteligência artificial, já fazendo aquele filtro enorme para dizer o seguinte, olha, essa é uma lesão que tem uma chance de ser um câncer de pele grande, vamos antecipar o agendamento com o especialista dessa pessoa. Olha, isso aqui é uma micose, cara, dá uma pomada e marca o retorno para daqui a 2 meses, né? Então, assim, olha a potencialidade que a gente tem. Saber usar a tecnologia para não ser só um elemento de trazer mais volume, mas sim valor, para mim é a terceira frente que eu acho que a gente deveríamos investir, entendeu? De novo, são ideias, nenhuma delas é uma solução definitiva, mas eu acho que a gente colocando várias dessas pequenas soluções e não desistindo delas, porque elas tendem a falhar na primeira tentativa, né? Modelos de remuneração são sempre assim, tendem a falhar, vamos investir e, de boa fé, tentar melhorar. Obrigado, Sesquim. Obrigado você. Só quero repetir para quem chegou depois, nós estamos falando sobre a disposição do setor de promover mudanças profundas e estruturantes que a saúde precisa, a saúde suplementar precisa. E por onde começar de forma prática. Doutor José Marcelo, sua vez. Obrigado, Maurício. Obrigado pelo convite também, Brito. Quando eu li o tema, né, e a gente não combinou nada antes, eu fiquei bem preocupado, né, porque tem a adição de, na prática, o que a gente tem que fazer. E aí eu vejo um dedo muito seu, Brito, provocador, né? E eu fiz um roteiro, e quando eu começo a raciocinar, né, eu tenho uma perspectiva de estar 30 anos no setor, ter passado, né, como médico assistencial e depois indo para a gestão. Tem um elemento essencial, Casarotti, que é a relação médico-paciente. Tá? Esse é um elemento fundamental e ele serve de referência para a gente se organizar nas iniciativas, né? E eu não vou perder tempo no diagnóstico, a gente concorda no diagnóstico, fragmentação, assimetria de informação, diferença de incentivos, e aí vai, né?
Então, tentando ser prático, né, e indo sem frustrar o meu colega Brito, que deve ter pensado muito bem na pergunta, né, partindo da relação médico-paciente, a gente vê, na perspectiva do prestador, algumas oportunidades que já estão em curso. E o tema geral dos prestadores é: temos que fazer algo, não tem mais postergação, né? Então, entra aí a governança, a coordenação do cuidado no elemento da unidade que presta serviço. Essa unidade é o hospital, pode ser uma unidade básica de saúde, porque o sistema é único, independente de ser suplementar, eles se complementam. E se eu tiver a 200 quilômetros de São Paulo, provavelmente eu vou ser atendido pelo Sistema Único de Saúde. Eu não vou vir no meu plano. Pode ser que eu venha num segundo tempo, mas no primeiro tempo não, né? Então, essa governança ela tem que ser aprimorada na unidade essencial, que é o hospital, que é uma clínica e tudo mais. Isso passa por governança clínica. E caminhando nesse raciocínio, aí vem as definições de protocolo. E o protocolo institucional não tem mais o espaço de um médico individualmente falar: na minha experiência pessoal é melhor fazer assim. Ele vai ter que discutir com seus pares e validar isso. E parte do elemento de decisão também é a relação custo-benefício, né? Então, isso está na agenda, a gente tem discutido muito isso. E o corpo clínico core é um corpo clínico que está alinhado com essa prática, né, em geral. E aí você pode até no extremo da verticalização, que é um corpo clínico fechado. Aí não tem muito escape, a variação diminui. Mas mesmo no corpo clínico aberto, as instituições sabem as equipes que são mais previsíveis. E nesses acordos sistêmicos, isso vai ter um peso grande, né? Aí, caminhando mais, eu penso na experiência do paciente. E aí não é a experiência do paciente na satisfação, no mimo. Isso pode até ser importante, dependendo da faixa que a gente está falando. Mas o paciente tem que estar engajado no tratamento. E se a gente não trouxer o paciente para o engajamento do tratamento, ele não faz a parte dele e o desfecho não acontece. Ele tem que ter a adesão a hábitos saudáveis, a diagnóstico precoce, a fazer o tratamento. Muitas vezes, ele não toma o remédio que ele tem que tomar. E numa visão sistêmica, alguém está pagando esse preço hoje, né? Andando, eu passei no meu raciocínio pela incorporação de tecnologia. Hoje tem metodologia para isso. O Ministério da Saúde, as agências técnicas usam isso. O SUS tem uma seletividade maior, mas eu acho que essa memória de quanto mais melhor é ruim e distorce incentivos no nosso caso, né? E o incentivo não é só financeiro, o incentivo tem que ser não financeiro também, equilibrado, porque o contraponto do melhor resultado financeiro é o desfecho, é a experiência, quer dizer, tem limite, não é o menor custo a qualquer custo. Tem que ter o contraponto, e esse contraponto tem que ser medido na jornada. E isso é mais uma dificuldade. Agora, não é por isso que a gente não pode fazer, porque a análise da jornada ela é quebrada por etapas. E a gente pode medir cada etapa. E, com o tempo, fazer o conjunto da jornada. Isso é uma evolução, né? E também não poderia deixar de falar dos indicadores de qualidade e segurança. Eles têm que ser explícitos. O paciente ele vai passar a escolher qual o médico que entrega o melhor resultado para ele. Se eu tiver que fazer uma cirurgia de joelho planejada, não aguda, planejada, eu vou perguntar para o meu médico qual que é a taxa de sucesso dele. Eu não quero ter essa surpresa. E se ele não souber me explicar, eu já ponho um pé para trás, né? Então, esses são os elementos de quem está na ponta da prestação de serviço, assumindo muito risco na cadeia, ainda sem toda essa coordenação que a gente enxerga, né? Aí eu passei para a segunda etapa desse raciocínio, que é atuação. A gente tem que ver a estratégia da cadeia, né? Cada um fala com a sua perspectiva, e é normal, mas a gente vai ter que sentar e compor essa cadeia e qual que é a estratégia que está ao longo da cadeia. Porque se um ente na cadeia falir, toda a cadeia se desestrutura numa velocidade muito grande, né? E é essa, para mim, a iminência da transformação. Às vezes a gente se pergunta, será que está ruim o suficiente? Eu acho que essa dúvida não tem. Tá? Na prática, não tem. Está, né? Ontem, a gente fez uma reflexão se a atenção primária
resolve ou não resolve, né? Tem evidências fartas que ela é importante, e não é num hospital de alta complexidade que você vai resolver a vacinação. Você pode até ter, mas a atenção primária é um elo muito importante dessa eficiência, muito importante. O Sistema Único faz esse pedaço de uma maneira boa, no sistema de vacinação, por exemplo, mas isso tem que aumentar. A iniciativa privada também pode se ocupar disso, as operadoras podem se ocupar disso, e tem um papel muito importante. Resolve tudo? Lógico que não, mas ajuda muito a eficiência. Modelos clássicos publicados mostram que diabéticos em acompanhamento internam menos, estão mais controlados, etc. e tal. Isso é uma solução importante para o sistema, né? E é o cuidado integral. Tem iniciativas disso, a gente pode falar depois, né? E aí, por último, é difícil coordenação do cuidado, né? Ontem também a gente falou, quem que deve coordenar esse cuidado? Eu acho que não tem um agente único capaz de fazer a coordenação. A gente vai ter que sentar e combinar como essa informação flui de maneira coordenada. Para quem, por quê, e o que eu faço com o dado. E que decisão a gente toma, porque certamente quem não é eficiente no processo não pode participar dele. Pode ser um prestador, pode ser uma operadora, pode ser um fornecedor, né? Acho que a gente se incomoda com quem não está correndo muito risco nesse processo, né? Então, aí passa a integração de informação. Eu não vejo uma integração universal, e não precisa acontecer universalmente. Pode ser nos elementos da jornada que a gente está combinando. E tudo bem, é um bom começo. Bons exemplos ajudam a fazer o movimento, né? Diálogo, tem que se desarmar, né? Abrir a conversa, no interesse de não vencer o argumento com o seu argumento, mas de falar, bom, numa situação complexa, multifatorial, como que eu contribuo, ou como que eu não estou contribuindo, né? Então, essa postura do diálogo é importante. Prestadores têm que apresentar os seus indicadores nesse diálogo. Acho que as operadoras também têm que apresentar os seus. A indústria farmacêutica, a indústria de material e medicamento tem que apresentar os seus. Porque quando a gente fala de uma eficiência da operadora de sinistro versus prêmio, a operadora não está combinando conosco qual que é o prêmio que faz o mercado que ela quer atuar, né? E depois vem esse indicador. Então, a gente tem que ser um pouco mais elaborado nisso, né? Como que esse sinistro está acontecendo, que prestador que é eficiente ou não, né? Então, acho que, na prática, dá para a gente fazer tudo isso e ver aonde a gente chega. Obrigado. Eu já ia falar obrigado, Jota, mas é assim que ele é conhecido. Doutor Antônio Brito. Bom dia a todas, bom dia a todos. Prazer em estar aqui com os queridos amigos. Eu queria dividir a minha participação aqui, muito breve, em dois momentos. No primeiro momento, apresentar para vocês os resultados de uma pesquisa que a gente fez ontem e que continua ocorrendo aqui, sobre um pouco a percepção das pessoas em relação a alguns dos temas que a gente está falando. Essa pesquisa ela ainda está em aberto e acho que ela é interessante como um insumo para as reflexões que se faz. E, no segundo momento, se me permitirem, fazer 2 ou 3 observações em nome da ANAP sobre esses temas. Temos pesquisa, teremos, vamos ver aqui, temos. E como é que eu leio a pesquisa? Eu tenho aqui. Na sua percepção, qual das afirmações abaixo descreve melhor a situação atual do sistema de saúde suplementar? 17% é uma crise rotineira, conjuntural, passageira, com lenta melhoria, ou 82%, crise muito forte, precisa de mudança importante para voltar a crescer de forma sustentável. Esse é um primeiro insumo vindo da pesquisa. Pensando exclusivamente nos prestadores de serviço e nos hospitais, 54% dizem que há um momento complicado, mas já estão acostumados, já passaram por dificuldades parecidas, e 45% dizem
é o pior momento na história dos hospitais privados brasileiros. Olhando para possíveis soluções, você diria que elas dependem do setor hospitalar, no sentido de apenas do setor hospitalar, que precisa se reinventar, 8%, ou 91,5%, a crise é da saúde suplementar, depende de transformações nas operadoras, nos prestadores, nos fornecedores, contratos e etc. Elencar por ordem de prioridade, sendo 1 o mais prioritário e 6 o menos prioritário, quais são os motivos do cenário atual? Necessidade de novos modelos de relação entre operadores, prestadoras, indústria e contratantes, número 1. Número 2, crescimento dos custos. Número 3, falta de investimento em atenção primária e medicina preventiva. Número 4, falta de um ecossistema de dados para a gestão de saúde. Número 5, envelhecimento da população. Número 6, incorporação de novas tecnologias. Na sua percepção, os atores que compõem a saúde suplementar estão preparados para uma reforma estrutural? Não. Cada elo da cadeia olha apenas para os seus próprios interesses. 17%. Sim, o setor está preparado para dialogar e encontrar caminhos. 27%. Não, mas no ponto que chegou não tem outra alternativa que não seja uma reforma. 54%. Por último, o atualíssimo, porque muito na moda, jogo, como é que chama isso? Nuvem de palavras, nada como alguém moderno na mesa. Chamar a atenção que tem 150 mil palavras aí e uma em destaque que é sustentabilidade. Muito bem. A pergunta é a seguinte: tem alguma coisa nessa pesquisa, Botas, que a gente já não sabia? Não. Tem alguma coisa, Balestrin, Chap, Torelli, que nos surpreende? Não. Então, parem um pouquinho. A gente está fazendo a pesquisa para confirmar o que a gente sabia. E se a pesquisa mostra o que a gente sabia, por que a gente não está avançando em relação ao que a gente já sabe? Eu acho que essa é a questão. E aí eu estou entrando na segunda e última parte. Tira daqui, aperta dali, a gente mais ou menos sabe o que está sendo discutido no mundo e no Brasil. A atenção primária, a telesaúde, o novo papel do médico, o uso de dados, etc, 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 etc. Então, eu quero propor como provocação, já que desde ontem estão me brindando com essa palavra, eu quero propor, Marco Aurélio, que a gente foque em por que não está andando. Onde é que o trem pega? Ele não está andando porque, hipótese 1, o setor privado, vamos começar apontando o dedo para nós, o setor privado, fragmentado por dezenas de entidades e milhares de interesses, está perdendo a capacidade de olhar para a floresta e está cada um agarrado no seu tronco de árvore. Hipótese 1. Hipótese 2. O Ministério da Saúde, e eu não estou me referindo ao atual, eu estou dizendo ao ente ministério, setor público, perdeu a capacidade, pelo menos mais recentemente, de pautar o debate, mesmo que paute com aquilo que ninguém aceita. É uma hipótese. Falta alguém para chamar à mesa esse todo mundo. Hipótese 3. A ANS, ela não é obrigada, não consta da lei que a criou, fazer mais do que cumprir a legislação, discutir a regulamentação, fazer o papel de agência reguladora. Mas a ANS poderia e poderá avançar mais ainda no caminho de ser um campo neutro que chama mais para o diálogo e que provoca mais o diálogo. Como eu estou levantando hipóteses, eu vou levantando hipóteses.
Nós da ANAP achamos que está faltando, não é diálogo, está faltando querer avançar no diálogo. Não faltam soluções possíveis. E, pelo amor de Deus, está sobrando diagnóstico. Não falta diagnóstico. E o diagnóstico não é de que não existe solução. Ao contrário, o diagnóstico, se juntar todos os livros brancos, que a partir dessa figura super importante para o CONAP e para a ANAP, que é o Balestrin, se já juntar todos os livros brancos, transformando o livro branco num sinônimo de propostas para, nós sabemos que tem soluções. Nós estamos com um problema de metabolismo político. O metabolismo político do setor, ele não está funcionando. E aí a gente olha para os lados, não, então vamos para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional está mais fragmentado que nós. É o único lugar onde tem mais partido do que na saúde, é no Congresso. E a fragmentação do Congresso tem empurrado o Congresso a enfrentar a consequência. Fixa o prazo de 30 dias para que a ANS decida não sei o quê. Concede um prazo de 65 dias para que os pacientes oncológicos... O Congresso acaba legislando sobre a consequência. E cada vez que legisla sobre a consequência, é um dia a menos para legislar sobre a causa. E aí temos um novo ator, legislador executivo, que é o Judiciário. Então, não é um metabolismo político do setor de saúde apenas, e já seria grave. É o metabolismo político do país em relação à saúde. Eu acho, caros amigos, que esse é um ponto que nós deveríamos passar a dar um pouco mais de atenção, partindo do pressuposto de que não há novidades e de que há diagnósticos. E queria aí, com a franqueza de quem tem cabelo branco para isso, dizer, e nós todos sabemos que há razões do atual momento para isso, dizer o seguinte: se alguém quer interpretar por diálogo o ato onde alguns só falam que querem e não ouvem, isto não é diálogo. Isso é tentativa de se salvar como segmento quando não haverá saída para um segmento. Ou o setor de saúde como um todo avança e distribui para pacientes, para a indústria, para operadoras e prestadores, ou não vai ter para ninguém. Nós da ANAP vamos insistir na ideia do pluralismo. Tem que sentar todo mundo com as razões de todo mundo. Não tem mocinho, não tem bandido. Não tem dono da verdade e não tem ausente de verdade. A prepotência, nessa hora, é um tremendo desserviço. A prepotência, nessa hora, a intelectual, eu sei, vocês não sabem, eu tenho dinheiro, vocês não têm, eu pago, vocês prestam serviço, a prepotência é um grave desserviço ao sistema. O CONAP tem muito orgulho, e fala quem é novo no CONAP, tem muito orgulho de ser um espaço de pluralidade, onde apenas não vem quem eventualmente tenha sido convidado e recusado a vir. Mas convidar, se convida todo mundo. Por último, doutor Paulo, eu queria lhe fazer uma referência de 1 minuto. Muitos anos atrás, período da ditadura, eu era um jovem jornalista e, num determinado momento, a redação resolveu que ia toda ela se demitir. Porque não adiantava escrever, o censor impedia, aquela história. E aí um querido amigo, Rui Carlos Osterman, jornalista gaúcho, só podia ser gaúcho, o Rui Carlos Osterman nos reuniu e disse: ó, meninos, meninas, vocês não estão se dando conta do seguinte, às vezes na vida a gente vale pelo que faz, mas há momentos na vida tão importantes quanto os primeiros, onde a gente vale pelo que evita que aconteça. Eu queria saudar o seu papel, doutor Paulo, em evitar que muita coisa tenha acontecido. Não estou dizendo que não faça, mas quero intencionalmente
saudar o que o amigo, com a sua paciência de fazer Brasília-Rio 3 vezes por dia, o que o amigo tem feito para evitar que aconteça. Tá? E desejar que fique muito tempo fazendo isso. Que fique muito tempo. E, se me permite, até em homenagem ao elogio que fiz, acho que passa muito também, neste momento, pelas razões que acabei de referir, acho que passa também muito por uma disponibilidade adicional. Eu sei que o amigo está com um espaço vazio entre 13 e 6 da manhã, passaria e passa muito pela sua disposição em nos chamar mais e provocar mais o diálogo, que talvez nem fosse o que a agência tem a fazer, mas seguramente ajudará muito a que a agência evite. Muito obrigado. Muito bem. Já que provocado, né, Paulo? Por favor. Vou só fazer compartilhar esse elogio, Brito. Eu acho que tem que fazer esse compartilhamento com toda a equipe da agência. Eu acho que tem um trabalho extraordinário que é feito pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A regulação do Brasil cresceu muito, evoluiu numa lógica de um Estado regulador, e aí tem que dar os parabéns também, que eu faço na pessoa da Marli, Flávia, Wilson, Grazi. As pessoas são os técnicos que respiram a regulação diuturnamente, de manhã, tarde e noite, e nos dão os respaldos que nós precisamos quando nós estamos aqui conversando com todos vocês. Mas agradecer, Brito, pelo convite, do Eduardo, Marcos, é um prazer estar aqui conversando, dialogando, e a alegria de saber que temos um tema, efetivamente, que vamos dar um passo nessa tentativa de mudança. Acho que o Sesquim foi perfeito no diagnóstico, na análise do que é que foi, de como se deu a evolução desse setor. O Eduardo está, agora que eu ouvi, como foi a evolução desse setor, quais os incentivos que foram dados para que as pessoas procurassem ter um plano, ou seja, essa é a verdade. Hoje você contrata um plano de saúde pela hotelaria, helicóptero, a gente teve essa lógica, e as pessoas foram acostumadas a viver dessa forma. As pessoas foram acostumadas a querer tudo e procurar tudo. Então, foi essa a nossa provocação ao longo desse tempo. E aí, pegando o gancho, Maurício, eu acho que, nessa segunda pergunta, eu acho que a primeira, o setor à disposição de promover mudanças profundas e estruturantes que a saúde suplementar precisa? Não. Eu acho que a resposta já foi dada. A gente tem uma desconfiança tremenda. Falei, Renato estava comigo no evento no Brasil Journal, em que perguntaram sobre o setor, e eu disse, há uma desconfiança generalizada. Todos desconfiam de todo mundo. Todos desconfiam de todo mundo. E tínhamos uma desconfiança e que as discussões eram feitas na porradaria embaixo da mesa, num bom e velho português. Hoje, estamos chegando num nível de debate que está uma exposição tremenda, e aí sim vão fazer aquilo que o setor não está fazendo. Ou seja, há um projeto, e aí Fred, que está aqui, fica na assessoria parlamentar lá em Brasília, já existe uma iniciativa de uma CPI do plano de saúde, sobre essas questões dessas relações existentes entre prestador e operadora. E aí eu acho que talvez a gente vai conseguir ter acesso a algumas informações que normalmente nós não conseguimos ter. E aí vem a lógica da desconfiança. Não se tem número, não se tem dados, não se tem informação qualificada. Dentro do setor, eu faço parte de um grupo, viu, Jota, me permita chamá-lo assim, do Observatório de Saúde, que compõe esse grupo alguns ministros do STJ, tem um setor como um todo. E o foco é você tentar levantar o percentual de judicialização, qual o impacto da judicialização dentro do setor de saúde suplementar. Se você perguntar a uma operadora que faz parte do grupo que está lá, eles não querem dar essa informação. Eles não dão a informação só para que a gente possa, de fato, levar para o judiciário para dizer, ó, suas decisões estão impactando no preço dos planos de saúde para as pessoas nesse percentual. Não se tem e não se quer dar esse número. É um negócio absurdo. Como é que você tenta convencer um magistrado de que essa decisão que ele vai dar, essa decisão que ele está proferindo, você vai dar o direito a uma pessoa em detrimento de outras tantas pessoas que vão deixar de ter acesso a esse tipo
de medicamento, procedimento, enfim. Mas, se não houver esse passo, eu acho que o primeiro passo é desconfiança, deixar de lado. Deixar de lado, as pessoas precisam vir com o peito aberto. Obviamente, tem empresas, são empresas, prestador é uma empresa, operador é uma empresa, mas são governados, são gestados por pessoas. Pessoas que têm empatia, e isso precisa ser colocado em prática. Aceita a provocação, como a gente já vem fazendo há algum tempo, de uma forma mais ampla, ou seja, tentar um diálogo em que todos estejam sentados na mesa. E aí a gente já tem que estabelecer dia, hora, porque senão a gente vai ficar nessa pergunta aqui, por onde começar e de que forma prática? Eu tenho uma ideia, tenho uma sugestão, vinha pensando, que eu acho que é um pouco na linha do que o Maurício também trouxe, eu acho que ele foi perfeito na análise, no diagnóstico que ele colocou. Vamos encontrar, tem a lógica do sandbox regulatório. Vamos tentar fazer um produto, uma ação de uma atenção integral no paciente. Vamos deixar o paciente escolher esse produto. Vamos fazer um espelho dos produtos que hoje nós já temos no mercado, em que esse produto vai ter um preço diferenciado, vai ter um preço mais barato. Agora, o paciente vai ter que cumprir a jornada que foi estabelecido por aquele produto e ter o incentivo financeiro para ele. Eu acho que esse é um ponto, eu acho que é um ponto para a gente começar a discutir, começar a avançar, porque senão a gente vai sair daqui. Eu acho que a gente já evoluiu. As discussões que nós temos é só com relação aos desafios que nós temos na saúde suplementar. Acho que todos eles nós já sabemos. Eu estou de saco cheio também de falar sobre questão de transição demográfica, mortalidade, inovações tecnológicas, aí tem a judicialização, tem a fraude, Renato está agora querendo implantar telemedicina. Tudo sempre é um problema, mas isso é verdade, ninguém encontra uma solução, ninguém apresenta uma solução sobre os problemas. Os problemas todos nós já sabemos. Todo mundo está de saco cheio. Vamos encontrar, dar um passo para frente. Eu escutei uma vez um termo que é numa indústria farmacêutica que estava comigo, que é coisificar. Eu acho que a gente está faltando é coisificar, é dar um passo efetivamente para encontrar a solução para um determinado problema. Senão, a gente vai permanecer como está, o mercado vai se adaptar, muitos vão sair ao longo desse caminho, o legislativo vai continuar colocando o dedo nesse setor, o judiciário e o legislativo vão estar ditando as regras de forma, muitas vezes, equivocadas, não por má fé, mas por falta de conhecimento técnico. Então, ou a gente apresenta uma solução, um caso específico, vamos caminhar dessa forma, vamos apresentar, proporcionar um produto que tem um espelho, no sentido da atenção integral à saúde, fazendo essa coordenação integral do paciente, deixando essa coisa fragmentada toda. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Eu acho que esse é um ponto. Questão da interoperabilidade, questão de indicadores, a gente tem que colocar isso, dar luz a essa questão, está Maurício, diretor da agência, acabando de chegar. Mas a gente precisa dar um passo objetivo para que a gente possa fazer as mudanças que o setor precisa, sob pena de termos dificuldade da sustentabilidade. E olhar a floresta, não adianta, não tem como olhar a árvore, cada um ficar agarrado na sua árvore, que vai ter um problema. Sendo bem objetivo, eu acho que a regulação está aberta à discussão, está aberta ao debate sempre. Tem algumas iniciativas nossas, tem que entender que a agência não faz gestão, a gente tem uma regulação indutiva, nós temos modelos de remuneração baseado em valor, nós temos outros tantos projetos e propostas regulatórias que podem ajudar o setor. Agora, a implementação não acontece. Tem um programa de Promoprev em que apenas 1.600.000 pessoas fazem parte desse programa. Uma vez, eu estava numa discussão e perguntaram, mas como fazer, como estimular, como incentivar, diante de um setor em que a rotatividade é grande, mas se todo mundo pensar dessa forma, sempre no copo vazio, a gente vai ter dificuldade. Se você trata bem esse paciente e ele vai para uma outra operadora, aquele paciente daquela outra operadora que também era bem tratado, vai ser bem tratado na sua, ou seja, você vai dar continuidade. Então, eu acho que a gente precisa apresentar. Eu já levantei os nomes das pessoas com quem a gente precisa conversar. Estive provocando o Ministério. Fiquei feliz com a informação, Brito, que você me disse, que a ministra falou sobre a saúde suplementar. E aí não é... Você mencionou a questão do Ministério. O Ministério, eu passei por lá 3 anos. Na verdade, é tanto problema que você acaba não se dando conta de tentar chamar, de tentar procurar uma integração do público-privado. Então, não é má fé, não tem nada nesse sentido. Eu acho que
Mas eu acho que essa fala dela ontem, de tentar trazer, ou se colocar à disposição para conversar, é um bom momento. Vou procurar essa semana que vem, tentar marcar essa reunião, que é o que a gente está tentando fazer via o Ministério, e aí talvez levar esse projeto, essa proposta, para que todos nós, obviamente, assim, dentro de um primeiro passo, de como começar na prática essa mudança que a gente está querendo, talvez uma iniciativa, e depois todas as outras, com relação à incorporação de tecnologia, chamar a indústria no sentido de tentar fazer um compartilhamento de risco, porque começa esse debate, começa esse diálogo, quando precisa se avançar, dar um passo atrás. Então, ou a gente dá luz a esses problemas e efetivamente apresenta soluções para os problemas específicos e pontuais, através do diálogo, como o Jota colocou aqui, ou senão a gente não vai ter, esse setor vai se reorganizar, vai se adaptar de uma outra forma, que aí vai ser ruim para todo mundo. Muito bem. Eu queria prosseguir nessa linha que foi levantada aqui, com relação a dois aspectos. Primeiro aspecto, no que você falou, Paulo, a respeito de produto. Nós já até tivemos a discussão, que talvez é uma coisa só que eu queria ratificar antes. Um dos papéis da agência é manter o equilíbrio do setor entre os agentes para que se tenha o melhor resultado para os usuários do sistema. E esse papel, Paulo vem batalhando em cima dele, mas, como todos disseram, envolve todos os elos da cadeia. Uma coisa prática, e aí eu queria ouvir vocês, que pode ser feita é que, óbvio, quando se convida todos a participar dessa discussão do futuro da saúde suplementar, via de regra, se convida as entidades representativas do setor, a ANAP, a Abrange e outras entidades que fazem parte do setor suplementar. Mas os que são participantes das entidades têm um papel muito importante de provocar a sua entidade a participar e levar para a discussão como se deve comportar e que pontos se deve atingir. Portanto, não é a entidade lá isolada que vai resolver o problema, e sim todos os participantes da entidade que têm que, na minha percepção, provocar a entidade para que isso aconteça. E já que um problema é um problema, como você bem disse, político, no sentido de fazer força para que a coisa aconteça, o papel de cada um passa a ser importante. Eu queria ouvir vocês. E a segunda questão que eu vejo hoje, quando se pensa em estratégica, e eu queria a posição de vocês, é olhar isso a partir de o que é o melhor, o que nós entendemos como melhor entrega para os beneficiários, para o cidadão que paga um plano de saúde. O que acontece em outros países em termos de vanguarda na entrega disso? O que está se fazendo no mundo em termos de vanguarda na entrega disso? Todo mundo já sabe, todo mundo já conhece, mas não custa dizer. Se você olhar referências privadas, uma referência é a Kaiser Permanente nos Estados Unidos, se olhar referências públicas, o NHS é uma referência na Inglaterra e outros são. E o que está acontecendo? Ou seja, me parece que a questão de como o indivíduo entra no sistema, como ele é acompanhado por um cuidador, como ele vai para atendimento secundário e terciário e volta para esse cuidador, como a gente trata as informações, como a gente estratifica o risco, cria linhas de cuidados, acompanha longitudinalmente. Será que esse produto, que eu imagino que o Paulo está discutindo, pode ser um ponto de partida futuro para a gente desenvolver estratégias de todos os setores em buscar um modelo assistencial que faça sentido? E aí a minha pergunta é para vocês, como é que vocês veem isso? O ponto de partida seria, então, um produto, além do trabalho de envolver todo mundo, a partir de um desejo ou de um modelo de saúde que a gente possa integrar e tenha a capacidade de integrar. Como é que vocês veem, na prática, começar esse movimento? Aí eu vou inverter. Você que lançou, você começa, Paulo. Vamos lá. Eu acho que primeiro, é o diálogo. A gente precisa sentar na mesa, se de fato isso... É a lógica da provocação aqui, para não chegar aqui e não ter nenhuma sugestão. Teria outras tantas, a lógica da interoperabilidade, como eu mencionei, seria uma iniciativa, a questão do prontuário eletrônico é outra, os indicadores
de saúde são importantes. Temos um PROAD junto a que nós fizemos lá na agência para que os prestadores venham a aderir esse painel que nós vamos mostrar e divulgar, dando luz e dando visibilidade, ou seja, a agência vem num processo muito grande, muito acelerado, de transformar dados em informação, porque, na verdade, nós temos uma base de dados impressionante. Agora, de que forma a gente consegue divulgar, de que forma a gente consegue fazer com que o beneficiário na ponta tenha acesso a essa informação de forma simples, de forma cidadã, esse movimento que a gente vem fazendo. Então, eu particularmente, vamos lá, sendo objetivo, eu acho que é sentar na mesa, a proposta foi dada, levar para que a gente possa conversar, ver se isso sustenta, se essa é um pontapé, uma iniciativa que pode ser dada como essa mudança estruturante que a gente pretende, porque é a lógica invertida. Você bem narrou de como é que se foi vendido esse produto. Produto bom, plano bom é aquele que dá acesso a tudo. Vamos inverter essa lógica agora, sem desconsiderar o principal ator desse processo, que é o cidadão, que é o beneficiário, que é o paciente na ponta. E como é que a gente vai conseguir fazer com que ele mude essa cabeça, fazer com que ele mude essa concepção do que é um plano de saúde, o que é que ele tem acesso, de que forma ele vai ter acesso. Esse é um trabalho que talvez o Richard Taylor, a intimidade, Richard Taylor, o nosso Prêmio Nobel da Economia, na lógica do nudge, que é um empurrãozinho da economia comportamental, a gente precisa adotar na prática para que, de fato, essa mudança aconteça. Fala, Renato. Primeiro, puxa, maravilhado de participar desse debate aqui, ouvir ideias tão interessantes, todas super estimulantes, o Jota comentando, falando de protocolo, a gente sabe o trabalho, obviamente, que é feito no Oswaldo Cruz, que é um trabalho primoroso nesse sentido, os pontos, a provocação do muito bem-vinda, que ele já faz desde que ele entrou, Brito, né? Ele faz sempre essa pergunta, por que não acontece? A gente ainda não respondeu exatamente. Eu tenho dúvida se a gente sabe exatamente por que não acontece. Ainda tenho um pouco de dúvida. Parece uma pergunta meio poliana, mas eu tenho um pouco de dúvida. E a ideia do sandbox, do produto, para ser muito justo, eu sei que isso já vem sendo ventilado na agência faz tempo. Quem tem memória boa e vem ao CONAP, como é o meu caso, eu estou sempre aqui, lembra que essa foi a proposta do meu amigo Sesquim, do CONAP, do ano passado. Lembra disso? Falou exatamente esse ponto. Eu adoro, acho uma ideia interessante. Mas, para funcionar, e aí o Brito tocou, a gente vai precisar trazer um ator que, sem a participação efetiva dele, o sandbox vai naufragar, que é o Poder Judiciário. E por que eu digo hoje? Não sei se vocês sabiam, lá no evento pré-CONAP, uma colega de painel fez um pleito ali, muito educado, né? A Angélica estava lá representando a agência, a Angélica Carvalho, de redução do prazo para agendamento das cirurgias eletivas. 21 dias é muito longo e tal. Eu tomei a liberdade de procurar esse dado. O prazo médio para a realização de cirurgias eletivas do Brasil, do sistema suplementar, é o menor prazo do mundo. Do mundo. Nos Estados Unidos, ninguém faz uma cirurgia eletiva em 21 dias. Sistema privado. No NHS, ninguém nem sonha em fazer uma cirurgia em 21 dias. Né? Lá tem um outro problema, eles têm um problema de acesso grande. Tem um cuidado super coordenado, mas o acesso é grande. Qual que é o ponto que eu trago para vocês nesse ponto, para dividir? Se a gente não ajuda também, se o sandbox ele é criado com uma ideia de coordenação de cuidado, de jornada direcionada efetiva, mas no primeiro momento que eu faço esse sandbox, eu vendo esse produto, no dia 1, o beneficiário vai para o judiciário para não precisar passar pela atenção primária, para ir direto no especialista, eu matei o produto. Eu matei o produto. E hoje a tendência é essa. Uma das razões, porque você tem pouco acesso a plano individual hoje, nós até lá na Mil retomamos uma oferta, mas é uma ação. Muito difícil hoje você tem um instrumento fundamental que é o CPT, né? Vocês todos conhecem, de cobertura parcial temporária. Fundamental. Para você, né, não gerar uma seleção adversa, a pessoa só comprar o plano na hora que ela vai usar. O que aconteceu, já aconteceu, a pessoa comprou o plano com uma criança com atrofia medular espinhal, comprou o plano individual, 15 dias, liminar para dar o zogismo. Então, assim,
Se a gente não trouxer o judiciário para esse debate, as nossas iniciativas vão naufragar e a gente vai se perguntar por que naufragou. Aí tem uma mudança cultural. Volta para o ponto da telemedicina lá. A telemedicina ainda não avançou porque nós não fizemos uma mudança cultural, mas dá para fazer. E aí eu faço o último ponto, para a gente aprender também com o sistema público brasileiro. E eu dividi com vocês que no painel de ontem, o secretário Luiz Amaco, no município de São Paulo, estava no painel falando justamente sobre a minha decepção com o fato da teleconsulta não ter entregado valor na jornada do cuidado ali, no caso do pronto-socorro. Ele falou, Renato, aconteceu a mesma coisa no sistema público do município de São Paulo. A gente tem acesso à teleconsulta, mas não estava funcionando. O que nós fizemos? Ele fez uma experiência em 10 UPAs de colocar um consultório digital ali no PS. E aí, quando a pessoa recebia lá o adesivinho verde de baixíssima urgência, ela já era direcionada para o consultório digital, fazia consulta digital, parece meio contraintuitivo, lá no PS, mas aí, na segunda vez que precisava acessar o PS, já usava a ferramenta. Então, sim, educar, gente, instruir, dá trabalho demais. E é uma jornada de anos, mas esse é um outro ponto que a gente precisa investir também, para mudar. Mas eu adoro a ideia do sandbox, e se a gente lançar esse produto, vão convencer meu chefe, que está aqui na plateia, a sermos a primeira empresa que vai oferecer esse produto. Jota. Bom, Maurício, pergunta difícil, né? E aí, depois de ouvir a discussão, eu queria voltar num ponto, né? E o Brito adora provocar, eu queria provocar também, né? Enquanto a gente ficar na polaridade de não e sim, a gente vai ficar na zona de conforto de não fazer. E eu acho que a gente já não está mais no não, e a gente precisa reconhecer isso. Porque senão o jardim ainda está pequeno e a gente não está cuidando e pisando em cima. Então, o não, na minha visão, não está mais. A gente não chegou no tipping point de fazer a transformação predominante. E aí eu acho que a gente concorda, mas a gente tem que organizar o sim e o não. E no meu discurso, na minha análise, no estilo de gestão, na estratégia, não está mais o não na nossa organização. E eu entendo que muitos membros da ANAP, da associação, também não. O segundo ponto é, o que a gente busca para o cliente final, que é o paciente, né? Se a gente olhar a saúde como um produto, aí é cliente. E eu acho que não é o caso, é paciente. O indivíduo, na média, não consegue escolher bem. E talvez um produto sem variação, ele vai precisar de muito aconselhamento para poder escolher a melhor coisa que ele tem. Agora, o que devia nos inspirar como sistema? Eu acho que é o melhor acesso no longo prazo, né? Porque o longo prazo é importante, principalmente para quem está numa condição de doença crônica e que vai consumir como paciente e não como cliente da cadeia. Então, nos novos produtos, nas novas tendências, é isso que a gente tem que olhar. Ele é sustentável? Ele abre mais acesso de uma maneira sustentável? Ótimo. Me dói os teus exemplos de judicialização. E na nossa visão, quando a judicialização parte de uma equipe, a gente não fica confortável, a gente tem que discutir isso, porque a gente não enxerga sustentabilidade nesse comportamento, né? E a melhor entrega para o paciente, que é o último elemento, é muita transparência, muita informação e educar o paciente para ele poder fazer a melhor escolha. E a gente não está falando disso. A gente polariza a discussão, né? E se a agência tem um papel, esse elemento é importante, de desenvolvimento dessa visão crítica. Ele não precisa saber se ele tem que fazer prostatectomia com robótica ou não, mas 80% dos casos é muito mais simples que isso. E a gente olhar para esse indivíduo e ajudar ele a fazer a escolha, ainda mais nesse cenário de possibilidade de produtos mais acessíveis, com algumas restrições que eu acho que faz sentido ter também, tá? Brito. Eu acho que a gente tem um avanço aqui tão importante que deveria festejar o avanço e cuidar dele. Qual é o avanço? A partir da intervenção do nosso Paulo, é a ideia de se poder, com todas as razões que ele apontou e da forma como ele apontou, é procurar conquistar nas próximas semanas esses espaços de diálogo
já referidos por ele e as conversas que tivemos todos ontem com a ministra, e, paralelamente e integradamente a isso, a ideia do sandbox, que é alguma coisa super importante. Obviamente, e para isso me parece a parte ainda mais importante que disse o nosso Paulo Rebelo, isto vai andar tão melhor quanto andar passando por cima das ideias de que seja possível construir alguma coisa desconfiando. Que aí a gente está indo para lá e vem para cá, e não vai a lugar nenhum. Desculpem. Então, eu acho que a gente tem aqui, a gente está na seguinte situação. Tem sobre a mesa, né, 2 produtos raros, que é a oportunidade de sentar junto para tentar avançar em algumas coisas, e tem um modelo proposto para poder avançar, que é a ideia do sandbox. As duas coisas não se confundem, mas se complementam. Meu Deus do céu, já é muito. Não vamos querer salvar o resto da saúde brasileira. Vamos fazer essas duas coisas. Né? Até porque, isso é uma coisa muito brasileira, né, Casarotti? De repente, se a gente quiser salvar muita coisa, já põe em risco o CONAP do ano que vem. Vamos deixar alguma coisa não salva. O mundo inteiro está enfrentando, uma obviedade que eu vou dizer, o mundo inteiro está com o problema da saúde. Não vamos ser nós aqui a resolver. O que a gente tem diferente do mundo é que a gente tem um sistema, na média, melhor que o do mundo. E um sistema que está enfrentando impasses. Travou aqui, travou acolá. Nós temos que dar uma destravada. Resolver, não vai resolver nunca, até porque quando a gente resolver incorporação, tecnologia, prontuário, interoperabilidade, já mudou de problema. O nosso problema é, da forma como eu vejo, e ontem a gente falou sobre isso, nós construímos aí, nesses 35 anos, a gente teve uns GPS. Constituição de 88, lei que criou a ANS, lei que criou a Anvisa, lei que criou a saúde suplementar, lei que criou o SUS, e a gente com esse GPS andou. Código de Defesa do Consumidor, qual é o problema? É que, neste momento, o GPS é que nem quando se tenta chegar nesse lugar aqui. Não tem rua que dê tráfego. Então, nós vamos ter que dar uma atualizada. Nós temos que dar uma atualizada. E não é atualizar tudo. É atualizar o que está pegando mais. Eu sou, acima de tudo, sujeito do interior. Eu, quando vem querer me oferecer coisa para resolver muita coisa, eu desconfio. Eu acho que nós estamos aí com 5 ou 6 problemas que são maiores que os outros 5.000. Se a gente puder, na mesa de diálogo, colocar uma mesinha, uma placa escrito: é proibido oferecer solução para mais de 5 problemas, eu acho que já vai ser uma primeira reunião maravilhosa. E usando como instrumento a questão do sandbox. Eu creio que o doutor Eduardo Amaro, que está ali, o doutor Torelli, o conselho da ANAP, por tudo que a gente tem conversado, do ponto de vista da ANAP, se eles não me demitem até o fim da frase, do ponto de vista da ANAP, é a disponibilidade total e absoluta para participar disso, da hora e da forma como for programado e for previsto. E aqui também registrar sempre a parceria que a gente tem tido com a Abrange e com outras entidades nesse sentido. Presidente Paulo, diga o dia, diga a hora. Paulo, fala. Só para esclarecer, a lógica do sandbox regulatório seria tem um decreto que foi divulgado, foi publicado, em que seria uma liberdade poética, vamos dizer assim, em que poderíamos apresentar um produto, uma solução, e essa solução ficaria em um estágio probatório durante um período X, 2 anos, se não me falha a memória, e aí essa é a sugestão, seria mais ou menos essa a lógica de que apresentaríamos esse sandbox regulatório
E o sandbox nada mais é do que uma liberdade poética da gente aplicar alguma ideia que nós estamos querendo avançar, em que poderia vir a contrariar o que está estabelecido na lei ou na própria norma da agência, para que a gente possa colher as informações para depois decidir se vai implantar aquilo ou não. Mas, a grosso modo, é isso. Tá. E eu, a partir da sua colocação e da colocação de todos, eu queria, porque eu estou achando que a gente pode sair com uma coisa muito pragmática dessa discussão, e estou entendendo que a agência aceitando o papel de liderar um processo de diálogo entre os agentes do sistema, atacando as questões que são estruturais do sistema e, através desse método do sandbox, da licença poética, também ver quais são as questões estruturais que atrapalham o prosseguimento dessa experiência e como tratá-las com os agentes dos sistemas a partir do diálogo para que a gente evolua. É isso? Beleza. Então, nós temos um trabalho de casa junto, a agência tem um trabalho de casa, as entidades têm um trabalho de casa, e aqueles que fazem parte das entidades, os associados, têm um trabalho de casa no sentido da construção desse novo modelo e da abordagem das questões estratégicas que nos afligem. Eu acho que isso está de bom tamanho, não é? Alguém quer fazer mais alguma colocação a respeito? Então, com esse compromisso assumido pelas entidades, pela agência e por todos nós, acho que a gente pode olhar para o futuro com mais esperanças e ver que há soluções. A gente só precisa buscar elas de forma continuada e sistemática. Encerramento de cada um, 1 minuto para cada um encerrar, pode ser? Renato, você começa. Depois de ouvi-los todos aqui, pensar nessas ideias para o futuro, no Congresso da Abrange, um colega do Paulo, o Dr. Jorge Aquino, inaugurou a tradição de terminar com citações musicais, né? E ontem, o Maurício lembra muito bem disso. Ontem eu estava vendo um filme da Elis, que é um filme muito, muito bom. E termina, o final do filme da Elis, ela cantando uma música de para mim, o maior poeta da música brasileira, que é o cearense Belchior. Canta uma música chamada Velha Roupa Colorida. E essa música tem um verso que diz que o passado é uma roupa que já não serve mais. Então, acho que é com esse olhar para frente, para o futuro, que a gente avança. Obrigado. Jota. Em menos de 1 minuto, rumo, um pouco a minha avaliação do que você falou, Casarotti, rumo ao tipping point, ao momento da mudança, mas a gente já não está na zona de conforto do não. Acho que é a mesma coisa que você falou, numa outra linguagem. Paulo. Só na linha do Renato, eu acho que parafraseando o Schumpeter, eu acho que na lógica da destruição criativa, eu acho que são esses modelos, novas formas de pensar, diante de um cenário diferente, dentro de um contexto modular distinto, é que a gente precisa olhar para frente, esquecendo o passado, obviamente, aprendendo com o passado, mas olhando para o futuro com ideias novas, para que a gente possa avançar e mantendo sempre a sustentabilidade e olhando a floresta, como o Brito bem colocou. Brito. Eu ia cantar o hino do Grêmio, já que essa questão musical, mas eu não sei, estou achando que é melhor não, até pelos fatos recentes envolvendo o Grêmio. Brincadeira à parte. Agradecer muito, doutor Paulo. Agradecer muito Casarotti, Jota, nosso mestre Sesquim. E acho que isso é importante. A gente não merece olhar para esse tipo de problema e achar que não pode avançar. A gente não merece isso, né? O país não merece isso. E tem como avançar e eu estou numa idade onde é importante ser otimista. Eu saio daqui otimista de que a gente vai avançar com humildade, com objetividade, mas é possível avançar. Muito obrigado aí pela esperança que vocês nos transmitem. Eu queria agradecer a todos os presentes. Atuem na cobrança das suas entidades e da participação de todos na construção de um setor de saúde suplementar melhor. E eu só queria falar que o grande motivador que a gente sempre deve ter é o seguinte: nós precisamos entregar um sistema melhor para os nossos filhos,
e agora eu falo por mim, para os nossos netos. Nós temos um compromisso com as futuras gerações. Obrigado a todos, bom dia a todos. Valeu.